objetivo desta sua reunião aqui na Universidade? Bom, eu estive aqui em fins de julho, aqui no Algarve, e dada a circunstância da pandemia, que afetou o país como um todo, como nós sabemos, mas particularmente o Algarve, que tem uma dependência enorme do turismo, e o turismo é um dos principais, se não o principal setor de atividade que foi afetado, nós resolvemos marcar o Conselho Nacional para o Algarve e, ligado à realização do Conselho Nacional, fazer agora um conjunto de visitas centradas seguramente na parte da economia, mas não só na parte da economia. Portanto, tive também a oportunidade de vir aqui ouvir aquilo que são os anseios da Universidade do Algarve. Obviamente que não vou fazer aqui uma resenha completa da reunião, mas realçava aqui um aspecto que é transversal não só ao Algarve, mas a todas as outras universidades do país, que é o problema de a pandemia poder acelerar o abandono no sentido dos alunos que não têm condições, dos estudantes que não têm condições para estudar. E nesse sentido, nós temos de olhar com mais atenção para o reforço da ação social, ao abrigo de algo que eu tenho vindo a dizer, e que é um princípio para o PSD absolutamente primeiro, que é a questão da igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades começa justamente aqui. Se as pessoas, quando jovens, têm vontade de estudar e depois não têm condições para o fazer por razões financeiras e agora agravadas pela pandemia, nós estamos naturalmente a violar esse princípio. Não é possível atingir esse princípio na sua plenitude, isso é um ideal, mas devemos caminhar para esse ideal. E, por exemplo, quando o Governo reduziu as propinas aqui há algum tempo atrás, e agora até há partidos da esquerda que ainda querem reduzir mais, eu pergunto se não era muito mais justo não ter feito isso e pegar nesse dinheiro e canalizá-lo para o apoio ao alojamento. Porque hoje o principal problema em termos de acesso é o alojamento. É aquele estudante que, não tendo a universidade ao pé da porta, na sua cidade, se tem de deslocar e tem de pagar preços violentíssimos e incomportáveis para muitas famílias. Portanto, se me é permitido selecionar uma mensagem que me possa ter sensibilizado mais, aquela que me sensibilizou mais, particularmente no enquadramento atual da pandemia, com as famílias a atravessarem mais dificuldades, portanto, mais difícil ainda apoiarem os seus filhos que querem e têm vocação para estudar. Eu acho que o Governo tem de olhar com muita atenção para a questão do apoio social. Parece-lhe, por exemplo, a solução da hotelaria, uma vez que ainda por cima estamos a atravessar também uma fase em que este é um setor afetado, não sendo um substituto, mas pode ajudar a colmatar em algumas cidades essa realidade? Isso, teoricamente, é assim como diz. Depois tem de passar para a realidade e ver em que condições é que os empresários, que têm os hotéis, e que estão efetivamente com uma taxa de utilização muito baixa, mas em que medida é que lhes compensa, enfim, colmatar a quebra de receitas com esse tipo de receitas. Porque depois, naturalmente, estão sempre à espera que a qualquer momento o turismo possa disparar e se os quartos estão alugados por preços mais baixos durante o ano letivo todo, não conseguem isso. Portanto, nós temos de olhar para os dois lados. Por um lado, obviamente que era bom que os hotéis estivessem disponíveis para isso. Por outro lado, nós temos que compreender a extrema dificuldade que eles estão a passar e eles têm naturalmente de saber fazer contas e fazem-nas seguramente, não é? Confirma que está em curso, pelo menos, o desenho de uma negociação com o CDS para as próximas autárquicas e que uma das questões em cima da mesa poderá ser o não apoio do CDS a Rui Moreira? Eu confirmo sempre tudo aquilo que eu próprio digo, até porque tenho aquela característica de estar muitas vezes sempre a dizer a mesma coisa e raramente até, eu penso que nunca me contradigo. Portanto, não está nada em cima da mesa da forma como está a perguntar e está tudo em cima da mesa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O PSD está tranquilamente a preparar as autárquicas. Mais tranquilo do que o que devia por força da pandemia, infelizmente, não é? Mas está tranquilamente a preparar as autárquicas. E até 31 de dezembro, pergunto-me, como perguntar, eu vou sempre dizer isto, não tenho mais nada para dizer. Mas poderá haver um acordo com o CDS? Eu não tenho mais nada para dizer. E em relação ao plano de recuperação do PSD, quando é que vai ser mesmo apresentado? E o plano de recuperação económica, nós dissemos que seria fim de setembro, princípio de outubro, mantemos isso. Talvez agora vá mais para princípio de outubro que fim de setembro, mas o princípio de outubro é os primeiros dias, logo. Eu penso que estará, neste momento que estamos a falar, praticamente já concluído. Precisa agora é de ser revisto e analisado e devidamente aprovado, mas digamos que, como no tempo do que havia alfaiates, a primeira prova já está completamente feita, falta só agora a segunda prova. Portanto, estará em condições, é uma questão agora de calendário, mas logo no princípio de outubro o faremos. Aliás,
prometemos ao Governo que tem de apresentar a 14, 15 de outubro à União Europeia, quer incluir propostas dos outros partidos e ideias dos outros partidos. Obviamente que não podemos entregar no dia 12 ou 13, que não lhes serve para nada, tem de ser mais cedo e é isso que nós vamos fazer. O que é que vai ouvir vai estar com empresários? Estão anunciadas aí uma série de bazucas, há muita bazuca, para o Algarve em particular. Teria alguma ideia diferente daquela que estará, digamos assim, a ser equacionada para disparar essas bazucas? Eu estive aqui, como disse há bocado, em fins de julho. Em fins de julho a situação era uma. Entretanto, passou o mês mais importante. O mês mais importante é o mês de agosto. Terá sido de certeza absoluta melhor que o mês de julho e de junho. Terá sido de certeza absoluta muito pior que o mês de agosto normal. E aquilo que eu quero ouvir é, face àquilo que eu vi em julho, que evolução houve e como é que nós estamos para entrar no período mais difícil, que é justamente agora a partir de outubro, que é a época baixa. Portanto, se é a época alta, sabemos que foi má, mas o quão mal foi eu não sei, vou saber, para poder ter ideias, iniciativas e apoiar medidas que possam minorar o problema que está pela frente quando o Algarve, vivendo em larga medida do turismo, na sua época alta, teve o que nós sabemos. O que nós sabemos em parte, vou saber o resto, mas enfim. Considera que o PST está a fazer a oposição construtiva que o país precisa neste momento, tendo em conta algumas das declarações que deu ontem e que mereceram algumas críticas? Não percebi a primeira parte da pergunta, a segunda não percebi. Portanto, a primeira, se quiser que eu responda à primeira, a segunda disse... Críticas não ouvi. Primeiramente em relação à questão do salário mínimo, de ser contra a questão críticas da esquerda, do Partido Comunista, isso eu estava à espera, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, com algum toque de demagogia. Não, eu não disse o que falei sobre o salário mínimo, não me ocorreu na hora, 3 minutos antes, é devidamente pensado, sei o que estou a dizer e, portanto, eu tenho consciência do que estou a dizer e olho que me está a perguntar isso justamente aqui no Algarve. Vá perguntar aos restaurantes, aos hotéis, às lojas aqui no Algarve, se têm condições, com as vendas que têm, de conseguir manter a porta aberta e aumentar os salários. Vai-lhes perguntar a ver se eles estão de acordo com esta noção da realidade ou se estão de acordo com aquilo que a esquerda diz, não é? Que compara o incomparável e diz que aumentar o salário mínimo agora é a mesma coisa que o ter aumentado há 1 ano ou 2 anos atrás. Há 1 ano ou 2 anos atrás eu também apoiei, porque há 1 ano ou 2 anos atrás o desemprego era muitíssimo baixo e a economia estava a crescer. Hoje o desemprego é altíssimo, vai ser mais alto ainda e a economia levou um tombo como não há memória na história. Portanto, se neste enquadramento... Desculpe. Defender uma posição que o país precisa neste momento, com essas Com certeza. Acha que o país precisa que eu agora chegue aqui e faça demagogia e se o Governo disser que quer pagar de salário mínimo 650, eu peço 700? Não é isso que o país precisa. Para fazer demagogia tem outros. Para mim não me tem a fazer demagogia. E, portanto, aquilo que eu pretendo é defender ao máximo o emprego, aquilo que eu pretendo é defender ao máximo os salários, e se nós vamos para lá daquilo que é a possibilidade que temos, nós estamos a criar ainda mais falências, criando ainda mais desemprego e criar ainda mais infelicidade às pessoas à custa de uma demagogia que eu não entro nisso. Nunca entrei na minha vida, não entro agora, nem nunca vou entrar, porque já não tenho idade para mudar. Portanto, aquilo que eu acredito é aquilo que eu digo. E, infelizmente, tomara eu que o país pudesse pagar de salário mínimo 800, 900 mil euros por mês, porque viver com 635 é pouco, isso eu sei. Mas olha que viver com 400, 500 ou estar no desemprego ainda é pior. E, infelizmente, dado aquilo que aconteceu ao país, nós temos de ter os pés assentos na terra. E aquilo que nós temos de fazer é defender todos, particularmente os mais desfavorecidos. E defender mais desfavorecidos é defender-lhes o emprego, neste momento. E evitar que as empresas fechem todas umas em catadupa. É fundamental defender o emprego. Criar mais custos às empresas quando elas quase não têm receita, não me parece a melhor via. O PSD defende, neste caso, as empresas, mas também defendeu a diminuição o aumento, neste caso, do salário mínimo. E porquê, agora, numa altura de crise, não defender? Agora acabei de lhe explicar. Nós não podemos comparar o incomparável. Eu defendi o aumento do salário mínimo quando a taxa de desemprego era baixíssima, estávamos
perto do pleno emprego, porque pleno emprego não é 0%, não há taxas de desemprego de 0%. Pleno emprego são taxas que andam ali nos 3%, 4%. E nós estávamos muito próximos do pleno emprego. E, portanto, uma coisa é estar próximo do pleno emprego, em que nós temos possibilidades de pressionar os salários para cima, não há perigo nenhum, se a taxa de desemprego subir 0,5% ou 1%, não há problema nenhum, e é uma oportunidade de reforçar o peso dos salários, e isso é fundamental. Ao mesmo tempo temos a economia a crescer, é o quadro ideal para reforçar o peso dos salários do rendimento nacional, é fundamental. Outra coisa completamente diferente é nós termos uma taxa de desemprego a subir, uma taxa de desemprego que nós nem sabemos quanto é verdadeiramente, dado haver muitas empresas em layoff, que muitas dessas pessoas já vão perder o emprego, portanto nós nem sabemos bem qual é a taxa de desemprego em Portugal, só sabemos que é muito alta e está a subir. E a economia levou um tombo, uma queda, como não há na memória recente. Pelo menos dentro do meu horizonte de vida nunca vi semelhante coisa. Ora, se em cima disto, com as empresas que pouco vendem, com as empresas que dentro daquilo que vendem às vezes nem recebem o que vendem pela crise das outras empresas, nós estamos a acelerar os custos dessas empresas, é gravíssimo. E, portanto, não podemos comparar aquilo que não é comparável. Mas está a defender só o ponto de vista das empresas, porque ainda há pouco estava a falar também das dificuldades que muitas famílias sentem para garantir os estudos. Portanto, a sustentabilidade das empresas faz sentido, mas o dia-a-dia do cidadão que ganha, como o senhor disse, conhece 635 euros por mês? Com a pergunta que me faz, dá-me a ideia que de certeza que não frequentou aqui o curso de gestão na Universidade do Algarve, porque senão já tinha percebido facilmente aquilo que eu estou a dizer, as coisas estão interligadas. Ou seja, se as empresas forem à falência, quem é que paga os salários e onde é que há emprego? Como é evidente, porque então, no limite dos limites, com um raciocínio desse, eu resolvia um problema muito fácil. Amanhã fazia-se um decreto-lei, dizia assim, a pandemia acaba no dia 1 de outubro e tínhamos os problemas todos resolvidos. Tínhamos uma lei que resolveu o problema. Infelizmente as coisas não são assim. Ia só fazer uma pergunta. Portugal foi elogiado no início da pandemia, naquilo que se chamou a primeira fase, porque soube mostrar, entre oposição e governo, que houve uma ligação forte naquilo que era, digamos, a ideia de salvar o país. Se estivermos a entrar na segunda vaga, como a Europa parece que está toda a entrar, essa postura vai manter-se, vai alterá-la? Só a postura de defesa daquilo que é o interesse nacional não vou alterar porque é a minha função. Não faz sentido nenhum estar na vida pública e não defender o interesse nacional e não pôr sempre o interesse nacional à frente. Há, no entanto, duas situações diferentes relativamente àquilo que era março, abril, maio, daquilo que é hoje. Em março, abril, maio, o Governo não tinha condições, nem tinha conhecimento para responder a um problema completamente novo. E eu tinha consciência que fosse qual fosse o Governo que estivesse nessa altura em funções, se fizesse melhor era por acaso, porque nenhum de nós tinha conhecimentos para fazer isso bem. E, portanto, não era honesto politicamente, nem servia ao interesse nacional se eu me pusesse a fazer críticas sobre coisas que eu próprio não tinha a certeza de saber fazer melhor. Isto é uma coisa. Coisa diferente é nós chegarmos a setembro, outubro, onde temos já um know-how acumulado, já se passou o março, abril, maio, junho, julho, agosto, e, portanto, todos nós hoje já sabemos melhor como lidar com um problema muito difícil. Não há forma de lidar de forma ideal, mas há forma de lidar melhor ou pior. E, portanto, o grau de exigência para com o Governo hoje tem de ser diferente daquele que era lá atrás. É isto que eu penso que é sério, que é honesto e que serve o interesse do país. Então, de forma que, por exemplo, que algumas medidas é que o Governo poderia adotar nesta segunda fase que, se calhar, deu alguma margem nesta primeira fase que agora, se calhar, seriam diferentes? O ato de todos os setores e mais alguns. Agora, há, obviamente, em muitos setores, designadamente no setor da saúde, também em breve iremos abordar isso, também no setor da educação, há coisas que não foram feitas atempadamente, há planos que não estão completamente claros. Isto é uma crítica por cima, não é? Agora, depois é preciso descer setor a setor e ver em cada enquadramento, em cada situação, o que é que poderia ter sido feito melhor e que não foi, mas que efetivamente há diversos aspectos, designadamente ao nível do planeamento, devidamente atempado, que não se respondeu da melhor forma, todos nós sabemos isso. Ressalvo, no entanto, dizer que a forma ideal, essa não existe, porque infelizmente temos a pandemia. Agora é possível fazer melhor. Doutor, tá? O Presidente da República mantém a posição de que o Orçamento de Estado deveria ser viabilizado à esquerda, por entender que não é viável um bloco central. É também continua a ser essa a posição do PSD? Também não tenho nada de diferente para dizer que aquilo que sempre disse.
E neste enquadramento, aquilo que eu digo não é muito relevante, porque nós temos uma esquerda que está a trabalhar no sentido de construir um orçamento e um primeiro-ministro que disse, como se costuma dizer, em alto e bom som, embora tenha sido escrito, mas em letras pretas, gordas e grandes que toda a gente viu, que no dia em que não conseguir fazer o orçamento com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, ou pelo menos com um dos dois, no dia em que precisar do PSD, esse governo acabou. Portanto, a minha posição é completamente irrelevante. O PSD sente a mesma coisa? Digo sempre, o que é que eu sinto? Se o seu partido, enquanto oposição, sente a mesma coisa. Que também não o meu partido, enquanto oposição, que eu estou a dizer aqui, o relevo não é praticamente nenhum. O primeiro-ministro diz que vai fazer com a esquerda. E diz que se não conseguir fazer com a esquerda, o seu governo terminou. E esse é o seu objetivo? E esse é o seu objetivo? O meu nem é esse, nem deixa de ser. Para este efeito, o meu objetivo é guardar o dia 12 de outubro, que é o dia em que o orçamento entra na Assembleia. Entra na Assembleia. Vamos ver com calma. Não é depois nas 24 horas seguintes, é com calma. Vamos ver aquilo que lá está e vai haver uma outra coisa, provavelmente vamos concordar, e vai haver provavelmente muitas coisas que vamos discordar, já que ele está a ser desenhado com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda.